Boas noites! O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Minhas amigas, meus amigos, minhas correligionárias, meus correligionários, interessados, conhecidos, boas noites! Com muita alegria, com muito prazer, com muita satisfação, que começo agora a 6ª sessão do nosso curso livre de política positiva. Hoje trataremos da teoria da propriedade. Era para nós termos começado, pelo menos começado na sessão passada, na terça-feira da semana passada, mas como eu preferi não começar, tratar um pouquinho e encerrar abruptamente, então nós encerramos um pouquinho mais cedo na semana passada para começarmos e tratarmos o máximo possível hoje. Não é? A minha querida amiga Sandra diz boa noite. Boa noite, Sandra. É um prazer tê-la aqui conosco mais uma vez. Com a teoria da propriedade, nós começamos a tratar da política dura mesmo, né? Da política, do que a gente entende de política no dia a dia mesmo, né? Da parte da pancadaria política, por assim dizer, não é? Quando a gente trata de política, a gente pensa em relações econômicas, em relações políticas, e basicamente a respeito desses dois temas. Então, quando a gente começa a tratar da teoria da propriedade, nós tratamos na parte mais dura da política, não é? É por esse motivo que eu preferi abordar a teoria da propriedade depois das várias preliminares, né? Das preliminares mesmo, da política positiva, da teoria da religião, da teoria da família, da teoria da linguagem. Na verdade, Augusto Conte trata da teoria da propriedade e depois a teoria da religião, não é? Considerando que a propriedade é a base material, não é? É a realidade física da sociedade. Mas, considerando que nós começaremos a tratar da política no sentido cotidiano mesmo, a partir de hoje, então eu fiz essa inversão. Eu deixei para depois esse tema, né? Ou para começarmos a tratar disso agora. Na semana passada, na sessão passada, nós abordamos, eu comentei, na verdade, né? Uma distinção que há na língua inglesa dos tipos de políticas. Eu acho que isso vale a pena só citar, né? Em inglês, política admite 3 palavras: politics, policy e polity. Politics é a política do dia a dia, né? As disputas políticas, eleições, a politicagem mesmo, né? De parlamento, essa coisa desagradável. A policy, ou as policies, são as políticas públicas, né? Aquelas que exigem planejamento de longo prazo, exigem consultas para a opinião pública com a sociedade civil e assim por diante. Então são as políticas de saúde, de educação, de previdência, a política externa e assim por diante, política ambiental e assim por diante. A terceira possibilidade é a polity. A polity muitos traduzem por constituição, mas essa é uma tradução juridicista que não é adequada, né? A polity é a estrutura geral da sociedade, é a organização geral da sociedade, considerando os valores, os desejos, os grandes projetos, as utopias, se quisermos. Então é a estrutura social como um todo, incluindo aí, isso é importante enfatizar, né, os valores, a chamada cultura política. Quando Augusto Conte fala da política positiva, né, este curso aqui se intitula Curso Livre de Política Positiva. A política positiva aí tem prioritariamente o sentido de polity, não é? De organização geral da sociedade, de valores sociais. Isso vai ficar muito claro a partir da próxima sessão, e nas 2 sessões seguintes, pelo menos.
Eu apresentei os 3 sentidos de política em inglês: politics, policies e polity. Os sentidos de Augusto Comte para a palavra política segue a ordem inversa, né? Para Augusto Comte, política positiva é, antes de mais nada, polity, em seguida as policies, as políticas públicas, e em terceiro lugar a politics, né? A política do dia a dia. Bem, feito essa rememoração, não é, inicial, vamos tratar aqui da teoria da propriedade. Antes de começarmos, é importante observar o seguinte: as indicações que eu estou apresentando ao longo deste curso são apenas indicações, são alguns elementos importantes, alguns elementos fundamentais da sociologia de Augusto Comte, das teorias de Augusto Comte. Eu não pretendo esgotar os assuntos aqui. Todos sabemos aqui que eu dedico apenas uma sessão, 40 minutos, 1 hora para cada um dos tópicos. Isso é muito pouco mesmo, não é? A teoria da linguagem de Augusto Comte ocupa 40 páginas, a teoria da família 40 páginas, a teoria da religião 150. Não dá para esgotar isso em apenas 1 hora. Então, são apenas algumas indicações mínimas que dão uma noção do que Augusto Comte entendia a respeito de cada um desses grandes temas. Eu acho que está claro que à medida que nós avançamos, os temas vão se concatenando, vão se organizando. Um tema vai esclarecendo o outro, vai suscitando novas questões, novos desenvolvimentos que vão se esclarecendo em seguida, ou que são esclarecidos por elementos prévios e assim por diante. Então a noção de sistema se apresenta aí com muita clareza, não é? Seja por meio dos esclarecimentos mútuos, seja no sentido das diversas ramificações, as diversas consequências. Bem, quando então nós tratamos a teoria da propriedade, nós entramos aí na parte, nós começamos a discutir a parte mais dura da política. A propriedade, não é? Ela é a expressão que nós usamos para nós nos referirmos ao capital material. Capital é o conjunto de bens, de elaborações humanas, né? Para Augusto Comte não existe só o capital material, não existe só a propriedade, a riqueza, o trabalho. Existem vários capitais. A produção humana é ampla. A ideia de religião humana, de religião para Augusto Comte, de religião positiva, evidencia isso, não é? Nós temos uma produção moral grande, nós temos uma produção artística grande, nós temos uma produção intelectual grande. Então nós temos capitais moral, intelectual, material. A propriedade ela se refere ao capital material, é a parte mais grosseira da existência humana. É a parte mais grosseira. É importante nós enfatizarmos isso, porque para Augusto Comte o capital é muito mais amplo, porque a produção humana é muito mais ampla. Muito mais ampla, né? Bem, a propriedade, então, ela consiste na base material da sociedade. Vejam só que interessante, com a propriedade nós temos o mundo, nós temos a realidade objetiva constituindo, sendo a base da sociedade. Não é? Em outras sessões nós comentamos que para Augusto Comte, entre o homem e o mundo é necessária a humanidade, quer dizer, entre o indivíduo, o ser humano individualmente, e a realidade cósmica, nós precisamos sempre da intermediação da humanidade. Quer dizer que o ser humano só conhece o mundo por meio da humanidade. São os valores, são as ideias, etc, etc, etc. Mas isso também, quando ele fala em humanidade, ele fala que é a sociedade servindo de intermediadora entre o ser humano individual e a realidade cósmica, e o mundo. Pois bem, de maneira mais objetiva, vejam, objetiva,
nós temos que a propriedade é a base material da sociedade. Com a propriedade, não é? Nós temos o mundo se impondo sobre o ser humano. Não é? Nós temos então a objetividade. Com a propriedade, nós temos a objetividade se impondo sobre o ser humano. Bem, em outras sessões nós comentamos que o ser humano precisa da realidade objetiva. Nós precisamos da realidade objetiva para regular a nossa subjetividade. Então a propriedade, né, a propriedade material, tem essa importância moral, até porque é ela se impondo sobre o ser humano e permitindo a regulação moral subjetiva do ser humano. Mas, inversamente, considerando o método subjetivo, não é? Nós temos que a humanidade tem que regular também a propriedade, o seu funcionamento, a sua destinação, a sua produção e assim por diante. Bem, o Gabriel de Henrique comenta: o patrimônio seria um termo adequado para essa definição de propriedade? Eu acho que sim. Eu nunca pensei a respeito. À primeira vista, eu diria que patrimônio é uma expressão jurídica. Então, você percebe que eu evito sempre aqui o juridicismo, porque a reflexão aqui é sociológica e não jurídica. Não é? As prescrições, o dever ser do positivismo é um dever ser moral e sociológico, não é jurídico. Então eu evito sempre o juridicismo. Patrimônio teria esse caráter, teria essa ressonância jurídica, o que já é motivo para evitar aqui nessa nossa discussão. Mas eu acho que não seria inadequado, não é? Eu acho que, em princípio, não seria inadequado. Seria necessário nós definirmos os elementos do conceito de patrimônio, né? Ok? Bem, como a propriedade é a realidade, é o mundo se impondo sobre o ser humano, ou se impondo sobre a humanidade, né, constituindo a base material da humanidade, não é? Nós podemos entender também que é por meio da propriedade que o ser humano satisfaz as necessidades do egoísmo. Ou, inversamente, e aí Augusto Comte, no início do capítulo sobre a propriedade, ele propõe uma hipótese belíssima, belíssima. Ele considera o seguinte: se nós não tivéssemos as exigências materiais, não é? Se nós não tivéssemos que satisfazer as necessidades do corpo, em última análise, não é? Nós não teríamos aí que satisfazer o egoísmo, não haveria egoísmo. Por um lado. Por outro lado, nós não teríamos que enfrentar a realidade material do mundo. Bem, se nós não tivéssemos que enfrentar a realidade material do mundo, nós não teríamos aí o egoísmo tendo que ser satisfeito e regulado, e nós não teríamos também que desenvolver a ciência, porque a ciência é aquele corpo de conhecimentos abstratos que servem para entender o mundo a fim de lidar com o mundo. A ciência não é mera especulação, não é curiosidade sendo satisfeita. A ciência é um corpo de conhecimentos abstratos que surge e se desenvolve para o ser humano lidar com o mundo. Bem, se o ser humano não tivesse que lidar com a realidade material, ele não desenvolveria a propriedade, não teria o egoísmo para satisfazer e não desenvolveria a ciência. Inversamente, o que seria a vida do ser humano? Seria a expressão, seria altruísmo, porque não teríamos egoísmo, então seria altruísmo, e seria expressão constante dos sentimentos. E como seriam os sentimentos altruístas, seriam então expressão do altruísmo. O que é a expressão dos sentimentos?
a arte. Então, se nós não tivéssemos que lidar com a realidade material, não é, que se impõe sobre o ser humano por meio da propriedade, nós seríamos diretamente altruístas e plenamente artísticos. Inversamente, não teríamos aí nem o egoísmo, nem a ciência, nem a propriedade. Enfim, as questões práticas, né, ativas também não seriam um problema. Olhem que interessante isso. Essa hipótese que Augusto Comte elabora um pouco abstratamente, né, como um tipo ideal, né, como um mero exercício teórico, ele sugere que acontece, por exemplo, com as crianças, não é? E ele sugere até que com as crianças no futuro de quando ele escrevia, em que as crianças poderiam ser dispensadas durante longo tempo, longos períodos, das obrigações cotidianas, em que as crianças poderiam simplesmente expressar seus sentimentos. Bem, essa hipótese que, né, esse desejo que Augusto Comte manifestava que as crianças pudessem no futuro, isso ele escrevia em 1850 e tantos, né, que as crianças pudessem no futuro dedicar-se apenas ou principalmente à expressão dos sentimentos altruístas, portanto artisticamente, isso acontece hoje. Não acontece com todas as crianças por motivos materiais, mas é o objetivo das sociedades. Por exemplo, é o objetivo constitucional brasileiro, em que todas as crianças estejam estudando, embora aí o estudo não seja principalmente artístico, seja intelectual, então há um problema aí, mas enfim, a ideia é que aqui no Brasil, no primeiro mundo, enfim, é um ideal promovido por exemplo, pela ONU, né, que todas as crianças estejam na escola estudando em vez de trabalhando, ou seja, que elas estejam afastadas das obrigações materiais. Olhem que interessante e que bonita essa hipótese de Augusto Comte. Um pesquisador francês, o Pierre Arnaud, escreveu lá nos anos 60, 70, que essa aí seria a idade de ouro da humanidade. É uma bela hipótese, até a expressão que o Pierre Arnaud apresenta é uma expressão sugestiva, né? Bem interessante. Bem, seguindo adiante, para Augusto Comte, como a propriedade corresponde à imposição da realidade material sobre o ser humano, sobre a humanidade, então a propriedade sempre existe, a necessidade de bens materiais sempre existe, então a propriedade como tal, como instituição, sempre existe. A questão é que ela pode ser privada ou pública. Pública que significa coletiva, né? Por exemplo, nas tribos indígenas existe a propriedade dos indivíduos e existe muito mais a propriedade coletiva das várias tribos, não é? Isso alguns marxistas chamam isso de comunismo primitivo, como se não existisse propriedade. Existe propriedade, né? Só que ela é uma propriedade individual e a propriedade individual não é uma propriedade absoluta, que é do indivíduo, só do indivíduo, e que nenhum outro indivíduo pode pegar, e o indivíduo decide sozinho, sem dar satisfação para mais ninguém do que vai fazer com aquela propriedade, não é? Então existem nas tribos indígenas, por exemplo, a propriedade individual, que é uma propriedade extremamente relativa, não é, coletiva, compartilhada, né, não é, absolutamente individual, e existe a propriedade coletiva ali da tribo, né, os bens compartilhados por todos. Então vejam, há várias possibilidades que mudam ao longo da história, mudam e variam em cada sociedade, em cada momento da história, não é? São várias possibilidades de gestão da propriedade. Bem, uma observação que Augusto Comte faz, é uma observação crítica mesmo, é que a teologia e a metafísica
são absolutas. Então, elas estabelecem critérios indiscutíveis para a propriedade, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a teologia e a metafísica, como tratam da realidade extramundana, extra-humana, elas são incapazes, como a teologia e a metafísica olham para o além, não é? Se concentram no além, são incapazes de entender efetivamente a realidade material, porque desprezam a realidade material. Como desprezam a realidade material, a teologia e a metafísica, como sistemas de pensamento, são incapazes de lidar com os problemas próprios à propriedade, ou específicos à propriedade. Portanto, se são capazes de tratar desses problemas, de conceituar esses problemas, são incapazes de lidar com eles e de propor soluções efetivas para os problemas da propriedade. Dito de outra maneira, apenas a perspectiva relativa, humana, histórica, em outras palavras, positiva ou positivista, apenas a perspectiva positiva ou positivista é capaz de lidar com a propriedade. Vejam, quando nós falamos aqui em teologia e metafísica, nós não estamos... não adianta pensar apenas em teologia em termos de catolicismo, protestantismo ou politeísmo grego ou romano. Não é? E isso sem dúvida, mas em particular a respeito da metafísica, é necessário pensar também, por exemplo, no marxismo, que é uma metafísica do início ao fim. Não é? A metafísica tem um caráter de crítica e de transição, não é? Mas como crítica ele se volta para a teologia, não é? Então ele está de olhos fixos na teologia, querendo bater, criticar, destruir a teologia. Então é incapaz de verdade de olhar para frente. E sendo transição, ele tem elementos ainda da teologia e alguns elementos positivos. O marxismo tem alguns elementos positivos, mas basicamente ele é crítica. Não por acaso o marxismo é crítico, o tempo inteiro é crítico. Quer dizer, destruidor. E essa destruição é sempre voltada para o passado, sempre com olhos para o passado. O que ele tem de propositivo é de propor uma melhor destruição. E o marxismo, como nós sabemos, é incapaz de lidar adequadamente com os problemas da propriedade. Nós voltaremos a esse tema mais adiante, no final desta sessão. Não é? Bem, nós comentamos agora há pouco, desculpa, coçou aqui nas costas, nós comentamos agora há pouco que há diferentes maneiras de gerir o capital ao longo da história. Diferentes maneiras, não é? Desde as mais coletivas, estatais ou disseminadas por uma coletividade mais ou menos reduzida, até as mais duramente, mais absolutamente individualistas. Bem, mas quando nós falamos em gestão de alguma coisa, nós falamos em responsabilidades por lidar com aquilo, por aquilo de que se trata, daquilo que se gere. Bem, o capital é tudo aquilo que é elaborado, produzido e transmitido pela humanidade. O Gabriel sugeriu a palavra patrimônio. Bem, então, capital nesse sentido, agora, nesse momento, podemos usar a palavra patrimônio. Nesse momento não há problema nenhum, não é? Capital é tudo aquilo que o ser humano produz e transmite, né? Então é tudo aquilo que é um patrimônio produzido pela humanidade, tudo aquilo que é levado adiante também. Bem, quem tem patrimônio tem muita clareza, né? Quem é dono de alguma coisa sabe com clareza que tem sempre pelo menos duas responsabilidades: produzir, manter e levar. Eu falei três, né? Mas produzir e passar para adiante. Para passar adiante tem que manter, tem que preservar. Bem, com a propriedade, com o capital material, é a mesma coisa. Todo gestor
de qualquer capital, de absolutamente qualquer capital, capital moral artístico, capital intelectual, capital material, todo gestor tem as responsabilidades de realizar a manutenção e o aumento do capital, tem que manter e aumentar aquilo que recebeu, não é? E no caso em particular do capital material, mas na verdade de qualquer capital mesmo, não é? A outra obrigação é de satisfação das necessidades sociais. Então, são duas: manter e aumentar o capital e distribuir o capital. Quando nós falamos em capital intelectual, isso é fácil. Por exemplo, a linguagem, as ideias, a ciência, né? Eu acho que a ninguém escapa a necessidade e a obrigação de disseminar as ideias, as boas ideias, de disseminar a linguagem, de instruir as pessoas, de disseminar as ideias sobre o mundo e assim por diante. Em termos de capital moral e artístico, mais ainda, todos nós temos a obrigação de manter os bons valores, os bons costumes. Vão dizer que o positivismo é conservador. Vamos lá. Os bons sentimentos, as obras belas, aquelas obras que nos inspiram, não é? Todos aqueles sentimentos que nos fazem nos aprimorar como seres humanos. Todos nós temos a obrigação de disseminar isso, de receber e aumentar, disseminar. Bem, se isso é válido para o capital, para os capitais intelectual e moral artístico, por que seria diferente no caso do capital material, da propriedade, da riqueza? Não faz sentido, não é? Bem, todo gestor, e olhem a palavra que eu estou usando, todo gestor do capital, da riqueza, tem a obrigação de manter, aumentar o capital e de satisfazer as necessidades sociais, o que significa saber distribuir o capital. Não é somente o Estado que realiza distribuição de riqueza. O problema não é o aumento da riqueza, né? O aumento da riqueza é algo mais ou menos pacífico. O problema é a chamada distribuição da renda, não é? Para usar termos contemporâneos. O problema é a distribuição. Não é só o Estado que tem que fazer a distribuição da renda. Os gestores privados têm responsabilidades em termos de distribuição da renda, em termos de satisfação das necessidades sociais. Os gestores privados da riqueza têm obrigações em termos de satisfação das necessidades sociais. Bem, eu vou adiantar um pouco aqui a exposição, porque para seguir o fio da meada, né? As responsabilidades de distribuição da riqueza dos gestores privados não se limitam ao desenvolvimento de produtos de consumo popular, apenas ao aumento da riqueza. Não se limita à produção de produtos mais baratos para o consumo popular. Não é? Os gestores privados da riqueza têm sim a obrigação de elaborar produtos mais baratos, melhores para o consumo popular. Cada vez mais novos elementos se somam às necessidades. Agora nós temos aí, de maneira indiscutível, não é, a necessidade imperiosa de desenvolver produtos que sejam ambientalmente responsáveis, que agridam o menos possível o meio ambiente, que sejam reutilizáveis, etc, 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 que tenham uma vida útil mais longa, que não sejam jogados fora após 6 meses de uso. Então, mas, enfim, não é somente a elaboração de produtos mais baratos para o consumo popular. É também a geração de empregos de qualidade.
geração de empregos de qualidade, geração de empregos que não acabem com a saúde dos trabalhadores, empregos que garantam a manutenção da família, que as pessoas não trabalhem por salários de fome, que as pessoas não sejam precarizadas com a uberização do trabalho, que as pessoas não fiquem, não é, o tempo inteiro temerosas de serem mandadas embora, que as pessoas não tenham medo de serem demitidas porque ficaram doentes. Ou, ainda, não é, as responsabilidades dos gestores incluem também o cuidado, a responsabilidade com as opiniões políticas. Por exemplo, no início da pandemia de Covid-19, que após muito custo aqui no Brasil, inúmeros chefes de grandes conglomerados capitalistas no Brasil, inúmeros presidentes de empresas disseram: não faz diferença, vai ser uma gripezinha, vão morrer 7 mil idosos e isso não faz diferença. Nós podemos sacrificar 7 mil idosos e seguir adiante. Isso foi um sinal não apenas de uma insensibilidade atroz, criminosa, mas também isso gerou efeitos sociais, políticos e econômicos assustadores. Os chefes das empresas, os donos das empresas manifestaram o mais completo desprezo, seja pelos idosos, pelos anciãos, por todos aqueles que trabalharam a vida inteira e que agora deveriam, não é, poder descansar, né, no anoitecer de suas vidas, como manifestaram desprezo pelo ser humano, pelos trabalhadores de modo geral, dizendo: olha, podem morrer à vontade, não faz diferença, o que importa é que a economia continue funcionando. Vejam, as responsabilidades dos gestores individuais, mas também dos gestores públicos, são inúmeras. Os encargos morais, sociais dos gestores individuais das riquezas são inúmeros e pesados. E os gestores individuais têm que estar à altura dessas responsabilidades. Infelizmente, nós sabemos que, com enorme frequência, esses gestores individuais das riquezas estão aquém, estão abaixo do mínimo moral requerido pelas suas responsabilidades sociais e morais. Dizendo de maneira simples e direta, os capitalistas no Brasil são moralmente... Eu não quero usar, não queria usar, mas não tenho outra palavra. São moralmente desprezíveis. Eles estão muito abaixo do que as suas responsabilidades morais e sociais exigem. Capitalistas que dizem que 7 mil velhos podem morrer para que a economia continue funcionando, gente assim não merece o menor respeito, não merece ser levado a sério. Bem, 2 anos atrás diziam que 7 mil velhos podem morrer. Nós estamos em quase 700 mil pessoas mortas só aqui no Brasil. São 100 vezes, 7 mil para 700, 7 para 700, são 100 vezes mais. É assustador. Enfim, não é? Vejam, essas opiniões que eu estou manifestando aqui são opiniões pessoais, não é? Mas são opiniões que não se afastam da ortodoxia positivista. Eu estou avançando muito aqui a discussão, estou truncando um pouco, mas é necessário manter aqui o fio da meada. Nesse tipo de discussão é necessário avançarmos um pouco para retomarmos em seguida a discussão mais teórica. Augusto Comte dizia com todas as letras que a burguesia francesa da sua época, né, de 1850, era frívola, egoísta e mesquinha. Ele dizia que a burguesia da época dele era desprezível. Augusto Comte dizia isso sobre a burguesia. Por quê?
Porque era uma burguesia que ativamente deixava o proletariado à morte, à míngua. Bem, a burguesia brasileira não está acima, não está além dos parâmetros morais do que acontecia na França há 150 anos atrás. A nossa burguesia, durante a pandemia de Covid-19, revelou-se detestável. Na verdade, desde antes, mas a pandemia deixou isso muito claro, escancarou esses problemas. Infelizmente. Bem, retornarei a esse assunto no final desta exposição. Então, os gestores do capital, de qualquer tipo de capital, mas do capital material em particular, têm pelo menos duas responsabilidades. A primeira é a manutenção e aumento dos vários tipos de capital. Em segundo lugar, e ao mesmo tempo, é a satisfação das necessidades sociais. Bem, o que está subjacente a essas reflexões aqui? A origem do capital é sempre social, é o conjunto da sociedade que produz a riqueza, que produz os vários tipos de capital, intelectual, moral, artístico e a riqueza e o capital material. É o conjunto da sociedade, de diferentes maneiras, com ideias, com o trabalho, com o empenho, com a organização política, com o auxílio moral, não é? Com o consumo e assim por diante. É o conjunto da sociedade, não apenas no tempo presente, mas ao longo da história, é o conjunto da sociedade que produz a riqueza. Se é o conjunto da sociedade que produz a riqueza, a destinação do capital necessariamente tem que ir para o conjunto da sociedade. A origem do capital é social e a destinação do capital também tem que ser social. A destinação do capital também tem que ser social. A gestão do capital tem que levar necessariamente em consideração padrões e parâmetros sociais. Necessariamente. Padrões morais e sociais. Necessariamente. Dito isso, se a origem, a destinação e os parâmetros da gestão do capital são sempre sociais, a gestão efetiva do capital, a decisão efetiva pela alocação do capital é individual, não é? Essa dinâmica entre origem, destinação e realidade social do ser humano, mas gestão individual das várias riquezas humanas, nós encontramos isso o tempo inteiro em Augusto Comte. Vimos isso na teoria da religião, na teoria da humanidade, na teoria da linguagem, na teoria da família. Não seria diferente agora na teoria da propriedade, não é? A gestão do capital, a responsabilidade pela gestão do capital é sempre individual. A responsabilidade. Isso não quer dizer que é um indivíduo, né? Que são indivíduos que decidem onde alocar o capital. Se o dinheiro vai ser utilizado no aumento do salário, se vai ser também colocado no aumento do capital físico, né, das empresas, na ampliação da empresa, se vai ser alocado em doações para causas humanitárias, se vai ser utilizado no financiamento de obras sociais, no financiamento de empreendimentos de cultura, de apresentações, de espetáculos, ou se vai ser uma apropriação puramente individual, um mero entesouramento privado do capital. Bem, se a gestão é individual, a responsabilização é individual. E a responsabilização, novamente, segue sempre parâmetros e critérios e valores sociais, coletivos. Na teoria, quando Augusto Comte discutia ali a teoria da linguagem, ele faz
de passagem, uma crítica àqueles capitalistas que julgam que a decisão pela alocação do capital é puramente individual, que é o indivíduo sozinho, totalmente isolado, que vai decidir o que fazer com o capital e que danem-se as outras pessoas. Augusto Comte diz, é uma ilusão. Não é? São os indivíduos que tomam as decisões, mas são os indivíduos informados, não é? Considerando o conjunto da sociedade, as necessidades sociais, a opinião pública, os conselhos dados pela coletividade, pelos indivíduos que estão ao redor, pelos críticos também, e assim por diante. Então, o resumo disso tudo é: o capital é social, a alocação do capital tem que atender critérios sociais, mas a gestão é individual. E a gestão individual significa sempre responsabilidade e responsabilização individual, ou seja, cobrança sobre as decisões e sobre as consequências das decisões tomadas pelos indivíduos. O indivíduo não toma as suas decisões sozinho, não é puramente sozinho. Ele consulta, ele ouve, etc, etc, etc. Não é? Bem, o Gabriel faz outra pergunta. Sei que Comte não estabeleceu um sistema econômico propriamente dito, já que considerava a economia uma parte da sociologia. Porém, qual sistema ele consideraria mais adequado entre as opções atuais? O modelo escandinavo, chinês, americano, só para citar alguns. Eu chutaria o escandinavo. Eu acho que com muitos senões, ele seria muito simpático, é palpite meu, ele seria muito simpático ao chamado estado de bem-estar social, que é um modelo europeu continental, né? Os ingleses gostam de dividir o mundo entre Inglaterra e Europa do continente, né? Isso deriva até para a filosofia. Os ingleses criaram um mito, né? Uma aberração chamada filosofia continental. Bem, vamos manter os ingleses no provincianismo deles. Eu diria que o modelo da Europa continental após a Segunda Guerra Mundial seria um modelo que Augusto Comte viria com melhores olhos. O chinês não dá porque é o Estado mandando em tudo, não é? Nem o capitalismo de Estado chinês após o Deng Xiaoping assumir o poder em 1978 seria aceitável, porque o Estado é opressor lá. Não seria um sistema como o dos Estados Unidos, porque é um individualismo atroz, ultra individualista. Não seria inglês, porque continua sendo individualismo, tá, né? É um liberalismo também muito intenso. Seriam variações do sistema, do welfare state da Europa, deixando de lado ali Inglaterra, né? Ok? Bem, Augusto Comte percebe ali, estabelece 4 formas de transmissão do capital. E há diferentes dignidades em cada uma dessas formas, né? A menos digna é aquela própria a guerra, que é a conquista, é o butim. Vem um grupo, invade uma localidade e toma na base da força a produção da outra localidade, da outra sociedade. Aí as transmissões próprias à atividade pacífica, né, em ordem crescente de dignidade. A herança, né, que é a transmissão de pais para filhos, né, dos antigos, dos mais velhos para os mais novos. A troca, que é o comércio, né, e a dádiva, que é a doação pura e simples, não é? Quando nós damos, não é, para os outros, né, querendo honrar os outros, né? De diferentes maneiras, né? Augusto Comte usa em francês a palavra don. A palavra don em francês muitas vezes é traduzida para o português como dádiva. Então, um francês, um antropólogo francês que seria da escola sociológica, antropológica francesa, que seguiu ali a linha um pouco de Augusto Comte, o Marcel Mauss. O Marcel Mauss escreveu um interessantíssimo livro chamado Essai sur le don, Ensaio sobre a Dádiva.
Olhem que interessante. Então, e para Augusto Comte, a dádiva, o dom, é a forma mais digna, né, de transmissão do capital. Do capital da riqueza. Não é? A linguagem e as ideias, de modo geral, e os sentimentos são todos eles transmitidos por meio de dádiva. Todos eles, todos. Não é? Quando eles não são transmitidos por meio de dádiva, todos nós instintivamente consideramos maneiras meio corruptas, né, meio erradas de transmissão dos conhecimentos, dos valores e assim por diante. Né? Bem, a riqueza, né, o capital, evidentemente tem uma estreita vinculação com o trabalho, né? A riqueza mesmo é a força concentrada, né? É a capacidade de ação reunida em um único indivíduo, em um único grupo, uma única classe social. O trabalho é a força dispersa, não é? Cada um dos trabalhadores, dos proletários, é um pouquinho, né, da força. Quando eles se reúnem, a união deles, né, a união faz a força, é a força dispersa. Para ela se tornar efetivamente uma força, ela tem que se reunir, não é? Bem, Augusto Comte estabelece uma divisão muito clara das classes sociais. Ele diz, olha, é necessário haver uma divisão das classes sociais. Em vez de haver uma mistura das classes sociais, nós temos que separá-las. Nós temos que separá-las porque há responsabilidades individuais, obrigações morais, atributos intelectuais próprios a cada uma das classes. Não é? Então nós temos aí o patriciado, né, que são os gestores da riqueza, e o proletariado, né, que são os trabalhadores. Augusto Comte fala em patriciado, não em burguesia. Bem, citei agora há pouco que Augusto Comte criticava asperamente a burguesia. Asperamente, mesquinha, egoísta, frívola. Ele era coerente e dizia, olha, não dá, não é aceitável falarmos em burguesia, não dá para idealizarmos essa classe social desprezível. Então, para se referir a uma classe social gestora do capital, renovada moral e intelectualmente, ele elaborou a expressão patriciado. Na verdade, ele retomou da Roma Antiga, né? Os patrícios são os gestores individuais do capital coletivo, não é? Então, grosso modo, eles são os ricos, mas, de novo, né, com uma atuação moral, intelectual e socialmente regenerada. Então, vejam, essa regeneração, ela se refere a submissão à avaliação pública. Submissão à avaliação pública em termos dos resultados obtidos e dos projetos propostos. E também dos sentimentos mobilizados e das ideias manifestas nesses projetos todos. Não é? Augusto Comte estabelece 4 tipos de patrícios, né? Cada um deles correspondendo ao tipo de atuação, não é? Da mais geral para mais específica, da mais digna para menos digna, não é? Ou para mais específica, né? Nós temos aí o patriciado bancário, comercial, industrial e agrícola. Vejam, Augusto Comte idealiza o patriciado e critica asperamente a burguesia. Eu já me cansei, literalmente já me cansei, mas enfim, qualquer pessoa que leia comentários sobre Augusto Comte, né, 95% das vezes, com esse 5% de diferença são as exceções, né? Então, na maior parte das vezes, na maior parte absoluta das vezes, nós veremos comentários no sentido de que Augusto Comte seria um defensor da burguesia, o ideólogo da burguesia. Não faz sentido. Augusto Comte afirma o caráter social do capital, afirma a destinação necessária do capital, ele critica
violentamente não, mas duramente o individualismo o individualismo extremado, o individualismo na gestão do capital, não é? E idealiza um patriciado, uma classe social gestor do capital que seja socialmente responsável, que tenha, vamos lá, responsabilidade social. Como é que dá para dizer que uma pessoa que fala isso é ideólogo da burguesia, ou ideólogo do capitalismo? Não dá. Isso só dá para dizer que Augusto Comte era o ideólogo do capitalismo se a pessoa for movida por profunda má fé. Má fé. Não há outra categoria para aplicar nesse caso. É má fé. Não é? É mau caratismo intelectual. Não tem outra palavra. Pura e simplesmente. Bem, seguindo adiante, não é? Augusto Comte fala em proletariado, né, também retomando o termo da Roma Antiga, né, a expressão proletário, proletariado surgiu na Roma Antiga, os proletários eram aqueles que não tinham nada mais para indicar no censo além dos próprios corpos, né, são o proletariado. Então, na prática, são os trabalhadores, não é? Augusto Comte observa que houve a emancipação paulatina ao longo da história dos trabalhadores e das mulheres, não é? Ao longo da história, né? Os trabalhadores eram escravos na antiguidade, viraram servos na Idade Média e se transformaram em trabalhadores livres na modernidade. Bem, quando os trabalhadores se tornam livres na modernidade, essa condição, eles não apenas se tornam livres, a condição jurídica deles melhora, mas nós sabemos que concomitantemente a situação material deles se torna problemática. Então, a libertação dos trabalhadores exige necessariamente o combate resoluto à miséria, não é? A dignificação da pobreza. Pobre para Augusto Comte não é o miserável, não é a pessoa que mora em favela. Para Augusto Comte, pobre é a pessoa que tem uma casa para morar, uma casa em que possa morar ali com a esposa, com os filhos, com os pais. Não é uma pessoa que tenha os seus instrumentos mínimos, que possa ler com calma, que possa ir ao cinema, possa ir ao teatro. Bem, isso é para Augusto Comte era o pobre. É diferente do miserável. O que Augusto Comte idealizava como sendo pobre, nós chamamos de classe média. Não é? Então, o que Augusto Comte falava de dignificação da pobreza, né, eliminação da miséria, é tirar no caso do Brasil, né, tirar essa massa assustadora de miseráveis e elevá-los pelo menos até uma condição que nós chamaríamos de classe média baixa, pelo menos, né? Esse seria o programa mínimo social para qualquer nação séria, não é? Bem, Augusto Comte, assim como Augusto Comte estabelece tipos de proletários, de patrícios, Augusto Comte estabelece tipos de proletários, né? Classificações morais, intelectuais de proletários. Ele estabelece, na verdade, duas classificações. Isso é muito interessante. Paralelamente aos tipos de patrícios correspondentes aos âmbitos de atividade dos patrícios, Augusto Comte estabelece tipos de proletários. Então, proletários bancários, comerciais, industriais e agrícolas. Mas, além disso, não é? Augusto Comte estabelece a classificação religiosa, mais propriamente religiosa. O proletariado ativo, que é o que se trabalha mesmo, o proletariado afetivo, não é? São os artistas, por exemplo, né? Os poetas, o contemplativo, não é? E o passivo. O passivo é aquele que depende diretamente da boa vontade pública, não é? Ou os mendigos, não é? Bem, Augusto Comte afirma que o salário
Vejam, passando aí para a teoria do salário, que o salário é sempre gratuito. Desculpe, o trabalho, não o salário. O trabalho é sempre gratuito. O salário corresponde à reposição do consumo de capital. Quando nós trabalhamos em benefício da coletividade. O dinheiro que a gente recebe, a título como chamado salário, é simplesmente um ressarcimento, na verdade. Um ressarcimento necessário para repor aquilo que a gente gastou e para ter ali um pecúlio extra para ir acumulando, ir aumentando a nossa produção. Essa teoria do salário, ela tem duas consequências imediatas. Três, na verdade. A primeira é que o trabalho em geral deixa de ser mercenário. Nós trabalhamos sempre, nós dignificamos o trabalho com essa teoria do salário, nós dignificamos o trabalho e deixamos de trabalhar de maneira mercenária, apenas tendo em vista o lucro financeiro. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, essa teoria do salário, ela combate ao mesmo tempo os salários de fome, que geram a miséria, não é? Combate a miséria e, por outro lado, combate o luxo excessivo, não é? Por exemplo, de novo, né, os presidentes de empresas, né, que ganham milhões, bilhões, não é? Incompleto, e acham que merecem cada centavo que recebem, não é? Um dos grandes problemas da nossa sociedade atual é o aumento assustador, e a pandemia aumentou isso, o aumento assustador das disparidades de renda. Augusto Conte não é contra a diferença de renda, mas certamente ele acharia aterrorizante, imoral, essa diferença abissal entre os miseráveis e os que estão lá em cima, que ganham cada vez mais, não é? E aqui no Brasil, pelo menos, são absolutamente contra a taxação das grandes fortunas, não é? O dinheirinho, a dinheirama é deles e danem-se os demais, não é? Então, o salário, a teoria do salário, considerando que o trabalho é sempre gratuito e o salário é a reposição, é o ressarcimento pelos gastos efetuados, mais ali algum pecúlio, não é? Isso combate a miséria e combate o luxo, combate a ostentação, combate os salários multimilhardários, não é? Que é um dos problemas mais claros das sociedades atuais, não é? Bem, para concluir, eu vou me estender um pouco aqui. Para concluir, eu quero fazer alguns comentários sobre as relações entre o patriciado e o proletariado. Augusto Conte fala... bem, antes de entrar aqui, o Gabriel faz outra pergunta. O que Augusto Conte já achava das correntes políticas que surgiram no século XIX, como o anarquismo e o marxismo? Bem, Augusto Conte não lidou diretamente nem com o anarquismo em si, nem com o marxismo em si. Ele tratou com os chamados socialistas. Muito do que nós chamamos de socialistas hoje pode ser entendido como os marxistas. Até certo ponto também os anarquistas entrariam aí. Mas Augusto Conte pensava muito nos socialistas, por exemplo, no Saint-Simon, naquele pessoal, no Proudhon, no Fourier, nessa turma, não é? Para Augusto Conte, esses socialistas, eles tinham bons sentimentos, não é? Eles representavam com clareza os sentimentos sociais, não é? E nesse sentido eles tinham um valor moral grande, mas politicamente, intelectualmente e a partir de certo momento até moralmente eles estavam errados. Por quê? Porque se eles representavam os bons sentimentos sociais, eles levavam esses sentimentos sociais a um extremo e, na verdade, eles correspondiam à desregulação do sentimento social.
Por que desregulação? Porque eles combatiam o capital, percebiam com clareza que o capital, que a propriedade estava desregulada, que havia a miséria, que a burguesia era mesquinha, não é? Era egoísta. E qual era a solução dos socialistas? Acabar com o capital, acabar com as classes sociais, em vez de regular, desculpem, regular o capital, a propriedade, o trabalho, não é? Mudar as ideias que gerem, que orientam a atuação prática, as ideias e os valores. O que os socialistas queriam era adotar imediatamente uma solução empírica e racional de acabar com a propriedade, acabar com as classes sociais e acabar com o Estado também, não é? Acabar com o Estado também. Então, essa desregulação dos sentimentos sociais também era a afirmação do igualitarismo, né, que todo mundo seria igual. Mas como nós vemos, há diferenças de cabo a rabo na sociedade, do início até onde a sociedade vai. Essas diferenças têm que ser reguladas, têm que ser aperfeiçoadas, né? E a ideia de complementaridade entre os grupos diferentes tem que ser afirmada. Para os socialistas do século XIX, como para os socialistas, para os metafísicos de hoje ainda, as diferenças são sempre antagonismos. Para Augusto Comte, não é que não haja antagonismo, evidentemente pode haver. Mas em vez de entender as diferenças como fontes necessárias, sempre perpétuas de antagonismo, Augusto Comte entendia que as diferenças são fontes de complementaridade. E, de fato, são complementaridades, em que um grupo fornece uma coisa, outro grupo fornece outra coisa. Daí a importância da visão de conjunto, da visão de totalidade. Não é? Se nós temos apenas percepções parciais, não é? Nós vemos somente um lado brigando com o outro. Se eu sou do proletariado, eu vou brigar com a burguesia e quero acabar com a burguesia. Se eu sou da burguesia, eu quero acabar com o proletariado, eu quero explorar o proletariado. A visão da totalidade percebe as complementaridades e diz, olha, vamos resolver isso. Não é que não seja possível haver conflitos. Nós sabemos que há conflitos. Há conflitos nos mais diferentes âmbitos, na família, no Estado, na sociedade civil, etc, etc, etc. Não é? Entre os indivíduos, pelos mais diferentes motivos. De um indivíduo consigo mesmo, né? Às vezes há conflitos. O que nós temos que fazer é resolver esses conflitos, é regular e evitar os conflitos. Esse tema dos socialismos do século XIX foi objeto de vários capítulos de Augusto Comte. E como Augusto Comte escreveu no século XIX, que é o século das revoluções socialistas, por exemplo, em 1848, né, quando é proclamada a Segunda República Francesa, a partir de um claro programa social, essas questões para Augusto Comte eram muito prementes, né? No discurso sobre o conjunto do positivismo, que é a primeira vez em que Augusto Comte fala e afirma a religião da humanidade, ao mesmo tempo em que ele afirma a religião da humanidade, ele afirma a necessidade de que a religião da humanidade tenha um caráter social. E mais, ele afirma que a república, que o republicanismo, que vai substituir tanto a monarquia quanto a versão metafísica da monarquia, que é o parlamentarismo, não é? Então, a república tem que ser necessariamente social. Não é? Bem, essa sua pergunta que você fez, Gabriel, eu mais ou menos respondi o que você queria e já entrei no último assunto que eu quero tratar na sessão de hoje, que é, de verdade, então, a necessidade de concurso entre o patriciado e o proletariado. Não é? Se são diferenças complementares, patriciado e proletariado têm que agir
em concurso, tem que chegar a um acordo, necessariamente. Como eu comentei, Augusto Conte criticava duramente a burguesia da sua época, né? Dizendo que era mesquinha, egoísta, estreita, frívola, não é? Quando eu comentei aqui a teoria do salário, não é? E quando eu falei das responsabilidades dos gestores do capital, não é? Eu comentei que os patrícios têm a obrigação de pagar salários decentes e de gerar empregos decentes de qualidade para todos os proletários, né? Augusto Conte falava com clareza algo que Keynes, John Maynard Keynes, falaria 100 anos depois, que o Estado, se for necessário, o Estado tem que mandar realizar obras públicas inúteis do ponto de vista prático, né, em termos da própria obra, mas que gerem empregos. Por exemplo, cavar trincheiras, não é, para gerar emprego. Uma equipe de proletários cava uma trincheira e uma outra equipe tapa a trincheira. Não é? Cava e tapa a trincheira em si mesmo é inútil, mas no caso de haver uma crise de desemprego, essa obra gera emprego, evita a miséria, evita a fome. O Estado tem que fazer isso. É claro que se o Estado gastar dinheiro em obras úteis, é melhor. Mas se tiver que gastar em obras inúteis, paciência, né? Em momentos de crise, não é? E isso claramente vai contra também o liberalismo econômico, aquilo que o Estado não tem que fazer nada se tiver uma crise, um crash, né, que nem a crise de 29 ou a crise de 2008, o Estado tem que agir. O liberalismo diz, não, o Estado tem que ficar parado, que vai purgar a sociedade, não é? Aqueles que são ruins vão morrer. Como assim vão morrer? Não é? O Estado tem a obrigação de agir para evitar o desemprego. Para evitar o desemprego e garantir empregos, não é? Para estimular a atividade econômica. Vale notar que Augusto Conte fala em sociedade industrial, ele fala em indústria, não em economia. Não que ele não conhecesse a expressão economia, não que ele não tivesse usado antes de elaborar o projeto positivista propriamente dito, ele não tivesse falado em economia. Mas para se distinguir, provavelmente para se distinguir das correntes socialistas, metafísicas, liberais da sua época, ele fala sempre em sociedade industrial e em indústria. Bem, por fim, Augusto Conte afirma o caráter instrumental da luta de classes. Para Augusto Conte, a luta de classes, em muitos momentos, ela pode ser necessária. Pode ser necessária, luta de classes não é o proletariado querendo matar a burguesia, como Marx, por exemplo, propôs. Marx e Engels propuseram, depois Lenin pôs em prática, Mao Tse-tung pôs em prática, o Khmer Vermelho pôs em prática, Fidel Castro, etc, etc, etc. Né? Toda essa turma pôs em prática. Luta de classe para Augusto Conte não é um grupo matando o outro, é conflito regulado, é o proletariado fazendo greve. Qual que seria o caráter instrumental da luta de classes? Seria, por um lado, o proletariado exigir, não é, salários adequados, empregos de qualidade e assim por diante. E, ao mesmo tempo, e em particular o proletariado chamando a burguesia ou os patrícios, chamando os patrícios às suas responsabilidades sociais. Então, para Augusto Conte, a luta de classes pode ter lugar, ela acontece, e em muitos momentos ela pode ser útil. Vejam só, então para Augusto Conte a luta de classes não é uma impossibilidade, não é? Mas, ao mesmo tempo, para Augusto Conte, a luta de classes não é o supremo ideal social, como Marx, Engels e os socialistas, não é? Propunham.
não é? Que é uma sublevação geral, uma revolução com um banho de sangue. Por mais que os marxistas gostem, às vezes, de dizer que luta de classes é só uma expressão, é metafórico, isso é lenga-lenga, né? Luta de classes para o marxismo, para os revolucionários, é isso. É banho de sangue, é luta, é choque, é conflito armado. Bem, evidentemente isso é inaceitável. É inaceitável. Por mais que queiram dar justificativas, usar eufemismos e assim por diante. Vejam só, há pessoas que dizem que Augusto Comte é conservador, porque é a favor do acerto, né, do concurso entre patriciado e proletariado. Dizem que Augusto Comte é conservador porque é necessário chegar-se a um acordo entre uns e outros, porque o proletariado, porque o patriciado tem que reconhecer e assumir as suas responsabilidades. Vejam só, então, porque Augusto Comte rejeita a ideia de que a luta de classes é o supremo ideal social, Augusto Comte seria conservador. Isso é uma coisa assustadora, não é? Como Augusto Comte é contra o banho de sangue, Augusto Comte seria conservador. Eu li isso hoje, né? Um pesquisador aí publicou um livro dizendo isso, que a necessidade, a afirmação da concórdia necessária entre patriciado e proletariado faria de Augusto Comte um conservador. No extremo seria um ideólogo da burguesia e do capitalismo. Não dá, não é? Isso parece coisa, alucinação, sabe? É desvario moral, não é? Isso ultrapassa a desregulação dos sentimentos sociais. Isso já entra na patologia moral, não é? A erigir, transformar luta de classes, a extinção intencional, consciente de uma classe social como ideal moral. Bem, não dá. Não por acaso, Marx, não é? Eu falei isso numa das primeiras sessões do nosso curso. Marx era profundamente anti-histórico. Na verdade, ele é antissocial, não é? Ele dizia, parodiando, avacalhando, querendo sacanear Augusto Comte, ele dizia que o peso das gerações passadas oprime o cérebro das gerações presentes. Isso é mais que a manifestação, mais que uma ironia, que uma piada. Isso é a manifestação clara de um espírito anti-histórico e antissocial. Não é por acaso que para Marx a luta de classe é o supremo ideal social e que ele romantizava a Comuna de Paris, não é? Romantizava banhos de sangue. Não dá. Bem, eu fiz essas observações no final porque essa afirmação de que Augusto Comte seria conservador porque ele era contra o ideal moral da luta de classes, não dá, sabe? É o tipo de coisa... Se nós queremos uma sociedade pacífica, democrática, baseada no respeito mútuo, no diálogo, não é? Se nós queremos uma sociedade baseada na boa-fé mútua, se nós queremos um mínimo de concórdia, se nós queremos grandes consensos sociais, se nós queremos afirmar o altruísmo, os valores subjacentes a essa crítica de que Augusto Comte seria conservador, de que Augusto Comte seria o ideólogo da burguesia, nada disso é aceitável. Não é? A ideia de que Augusto Comte seria o ideólogo da burguesia, seria conservador porque era contra o ideal moral da luta de classe, tudo isso é contra a concórdia, é contra o altruísmo, é contra o respeito mútuo, é contra o respeito à diversidade e assim por diante. Não é? São ideais completamente opostos, não é? O fato de que as mesmas pessoas critiquem Augusto Comte como conservador e falem que nós temos que
procurar concórdia mostra não que Augusto Comte é incoerente, mas que as pessoas que criticam Augusto Comte de conservador, essas pessoas são incoerentes e têm sérios problemas morais. Não é só um problema de incoerência intelectual, é algum problema moral, de valores mesmo, de valores profundos, que está falho ali. E isso não é de um ou dois pensadores, de um ou dois autores. Isso integra o espírito da nossa época. Lamentavelmente, isso integra o espírito da nossa época. É a criticidade, são as críticas, não é? Não é que nós não devamos ter clareza do que nós pensamos, não é que a gente tenha que aceitar por simplesmente incoerências e erros. Mas, enfim, o que o marxismo e a metafísica que integra, que faz o espírito da nossa época fazem, é dizer que o que importa é sempre falar mal, criticar. Todo mundo que quer um pouco de concórdia seria conservador? Não dá. Sabe, alguma coisa está profundamente errado. Moralmente está errado, mais que intelectualmente. Moralmente alguma coisa está muito falha aí. Bem, eu sei que eu me estendi, já são 8h15, né? Já passou das 8h15. Como eu comentei, esta sessão aqui, nessa sessão nós começamos a tratar dos temas mais duros da política, da política como a gente entende no dia a dia, da politics, né? E eu acho que ficou claro, né? Com a teoria da propriedade eu já tirei, a partir de Augusto Comte, mas também com comentários pessoais, não é? Já deu para ver que Augusto Comte não é conservador, exceto para a extrema esquerda e para a extrema direita, né? Mas para a extrema esquerda, né, que são radicalíssimos. Não é? Augusto Comte não é conservador, Augusto Comte não é o ideólogo da burguesia, não é o ideólogo do capitalismo. Augusto Comte queria, né? Realmente, nós positivistas, realmente queremos a melhoria das coisas, a melhoria da sociedade, a melhoria do padrão de vida das pessoas, melhoria da qualidade de vida em termos materiais, mas também, e acima de tudo, intelectuais e ainda mais morais, não é? Mas há condições para isso, né? Essas condições não podem ser resumidas, não podem ser tomadas de barato em capitalismo, em categorias puramente metafísicas como essas, não é? Eu estou fazendo essas reflexões agora porque, como vocês viram, eu me empolguei, né? Forcei o tom, forcei as cores empregadas, e eu acho que seria difícil não ser assim nesta sessão, não é? Mas, enfim, o objetivo do positivismo é ter momentos, né, de maior energia, mas é buscarmos a paz, a concórdia, a convergência, é buscarmos a harmonia a partir dos bons sentimentos, das ideias gerais e assim por diante. Enfim, eu espero que tenham gostado dessa sessão, né? Eu espero que ela tenha sido útil, que ela tenha sido proveitosa. Como eu comentei, a partir dessa sessão nós começamos a tratar, nós entramos então mesmo na política propriamente, na política dura mesmo, como nós entendemos no dia a dia. A próxima sessão será a sessão de número 7, acontecerá na semana que vem, terça-feira que vem, dia 19, dia do índio, né? Gloriosamente dia do índio, e aliás, não apenas um grupo social importantíssimo nas nossas sociedades, como respeitado e valorizado por Augusto Comte, pelos positivistas, e que teve uma proteção e uma valorização ímpar por um grande positivista brasileiro, o nosso grande Marechal Cândido Rondon. Então, dia 19, nós lembraremos do Dia do Índio e de Rondon. Na semana que vem nós teremos aí a teoria do governo, não é? Na teoria do governo nós trataremos do poder temporal e, se der tempo, já também abordaremos a teoria do poder espiritual. Espero que tenham gostado. Como de hábito, eu particularmente estou sempre à disposição.
amanhã, nos próximos dias, nos próximos muitos anos, não é? Enquanto eu tiver forças para responder. Não apenas eu, como todos os positivistas estamos à disposição, não é? Quem sempre me apoia, sempre me assessora, é o meu querido amigo Hernani, temos o Luiz Gustavo Mota também, temos inúmeros outros positivistas que podem colaborar e que, sem dúvida alguma, colaborarão com a maior boa vontade e na medida das nossas possibilidades e das nossas forças. Certo? Bem, então, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim.